Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da nossa sexta lição do curso de formação de líderes multiplicadores, com o tema Relacionamento Discipulador. Estamos na primeira parte. Você começou a estudar na página 18 do seu caderno de atividades e agora nós já estamos na página 19. Não apenas a ordem, mas também a estratégia. Como Jesus fez discípulos? Esse é o nosso tema, o tema que iniciamos então essa segunda aula sobre relacionamento discipulador. Ao olhar a grande comissão, que estudamos com muitos detalhes na nossa última aula, nós observamos que Jesus nos deu uma ordem, um mandamento, o mandamento de multiplicar discípulos dele mesmo. Contudo, nesse mandamento está também incluída a estratégia, o como devemos fazer. Temos o mandamento, fazer discípulos. E temos o como devemos fazer discípulos. Jesus nos mostrou como fazer. É fundamental que a gente compreenda que Jesus nos deu a garantia de que ao cumprirmos a sua ordem da maneira como ele estabeleceu, nós seríamos bem-sucedidos. O verso de número 20 de Mateus 28 nos garante. Jesus nos diz de forma muito clara: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus nos diz para fazer discípulos como ele fez. É como se ele estivesse dizendo assim para nós: façam como eu fiz. Se parece impossível, não se preocupem, eu vou capacitar vocês. Eu estarei com vocês, encorajando e supervisionando para que sejam bem-sucedidos nessa missão. Irmãos queridos, Jesus nos mostrou como fazer, como ele fez, como ele construiu a sua rede de discipulado, como ele investiu na vida dos seus discípulos, através do relacionamento. Quando falamos de relacionamento discipulador, ou como gostamos de apelidar, simplesmente RD, relacionamento discipulador, é fundamental compreender que Jesus sempre foi intencional em seus relacionamentos. Essa foi a sua estratégia. Ele travou relacionamentos, ele estabeleceu ligações, conexões com pessoas com o objetivo de atraí-las para si, de andar com elas e de prepará-las para que elas multiplicassem esse mesmo processo de discipulado. Nós não podemos perder de vista que a igreja primitiva compreendeu assim. Terminamos a primeira aula dessa maneira. Precisamos compreender que nós também devemos seguir neste processo discipulador, fazendo aquilo que Jesus fez, discípulos através do relacionamento. Por mais que a gente possa achar confuso isso, a ordem de Jesus é que façamos discípulos dele e não discípulos nossos. Por mais paradoxal que pareça, a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos dele. Os discípulos são dele, não são nossos. Mas, ao mesmo tempo, o mandamento é que nós sejamos os discipuladores. Como assim? Nós transmitimos aquilo que recebemos, irmãos. Nós passamos adiante aquilo que um dia nos foi passado pelos nossos antepassados na fé. A estratégia é que nós imitemos a Cristo. Ele foi um discipulador, ele estabeleceu relacionamentos intencionais, ele produziu discípulos para si mesmos. Nós somos discípulos dele. O nosso chamado é que façamos discípulos para ele. Essa deve ser a nossa estratégia. Chegamos ao final deste ponto. Agora seguimos para o nosso último ponto, para o nosso último tema nesta lição. Mais que um programa, um jeito de ser. O caminho rápido e fácil não existe. Se você se matriculou nesse curso, se você foi convidado por um líder de rede
e você pensou, vão me mostrar a fórmula mágica para eu ser um discipulador maravilhoso, para eu ser um evangelista poderoso, para eu ser alguém que vai alcançar muitas e muitas pessoas. Eu vou aprender uma receita de bolo nesse curso e tudo vai dar certo e vai ser tudo muito fácil. Você estava enganado. Você precisa compreender, querido, que não existe fórmula mágica. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E qual é a implicação disso para nós? A compreensão de que o Senhor nos convida para uma caminhada com Ele, para uma vida ao seu lado. Não apenas para cumprirmos meia dúzia de tarefas ou seguirmos um passo a passo e acharmos que a partir daí tudo vai dar certo na nossa vida, tudo vai dar certo na nossa evangelização, tudo vai dar certo no nosso ministério. Não é assim que funciona, irmãos. O Senhor nos chama para um relacionamento com Ele e a partir desse relacionamento que temos com Ele, estabelecemos relacionamentos intencionais e discipuladores com outras pessoas. Não existe atalho para o discipulado. Quando estamos com a mentalidade de uma igreja que se reúne ao redor de programas, de agendas, de reuniões, nós, muitas vezes, ao falar de discipulado, tendemos a transformar o discipulado em mais um programa, em mais uma agenda, em mais uma tarefa. Avaliamos se ele vale ou não a pena, pensando, quanto tempo gasta para fazer essa atividade? Quanto isso vai nos custar em termos financeiros? Quem vai ser o líder? Quais vão ser as estruturas? O organograma? A diretoria? Como isso vai funcionar? Quem vai pregar? Quem será o preletor? Essa é a tendência. Acabamos pensando com essa visão. Contudo, é fundamental a gente compreender que Jesus ele não discipulou nas horas vagas. Jesus não colocou em algum lugarzinho no cantinho da sua agenda o discipulado. Pelo contrário, o discipulado permeava todo o seu ministério e a sua vida. O que Jesus fez? Ele discipulou. O tempo todo, ele tinha seus discípulos consigo. O tempo todo, ele os instruía. O tempo todo, ele os orientava. Em alguns momentos, ele os enviava e depois tinha deles um retorno. Ele conversava com os seus discípulos, ele comia com os seus discípulos, ele viajava com os seus discípulos. Esse contato constante produziu um impacto gigantesco na vida desses homens, de modo que eles foram multiplicadores desse processo em muitos lugares. E se estamos aqui hoje, é porque lá atrás esses discípulos de Jesus começaram esse processo multiplicador, ou melhor, deram continuidade ao processo que o próprio Cristo já havia iniciado. Se mantermos uma mentalidade de programas, há uma tendência muito grande de entrarmos num ciclo vicioso. Você tem esse ciclo aí também na página 19 do seu caderno de atividades. Pensamos em programas. E o programa, muitas vezes, produz uma mentalidade de ativismo. Confundimos maturidade cristã com quantidade de dias que estamos na igreja, com quantidade de cargos que ocupamos, com quantidade de agendas que atendemos. Isso, naturalmente, faz com que tenhamos falta de tempo. E essa falta de tempo faz com que nós não investamos verdadeiramente na produção e na criação, na formação de novos líderes. Faltam, então, líderes. Consequentemente, o pastor vira um faz-tudo. Tudo é o pastor. Tudo precisamos do pastor. Tudo demandamos ao pastor. Irmãos, esse ciclo ele é terrível para a maturidade e para a vida da igreja. Nos tornamos uma igreja pura e simplesmente organizada, formada ao redor de atividades e não da nova vida que o Senhor tem para nós. Precisamos romper, interromper este ciclo vicioso. Jesus chamou 12 homens para conviverem com ele 24 horas por dia durante mais de 3 anos. Ele não usou apenas as horas vagas. Para fazermos discípulos, precisaremos cortar, sim, algumas atividades que estão na nossa agenda, para incluir as pessoas no lugar. Ah, queridos,
O discipulado deve ser vida na vida. Discipulado, essencialmente, é transmissão de vida, da vida que recebemos de Jesus. Essa vida devemos transmitir a outras pessoas. É muito mais do que agenda, é muito mais do que programa. Mas também precisamos compreender, é sim trabalho duro. Significa abrir mão daquilo que talvez você goste de fazer para investir na vida de outra pessoa. Significa talvez você gastar um pouco mais de dinheiro para comprar uma pizza, um lanche, fazer uma refeição na sua casa, receber alguém com o objetivo de estabelecer um relacionamento discipulador. Talvez envolva até mesmo isso. Eu não sei. O Senhor com certeza vai abrir portas para que você estabeleça esse relacionamento discipulador. Mas precisamos priorizar as pessoas na nossa vida. Abrir mão da prioridade a programas e incluir, sim, as pessoas na nossa agenda, no nosso tempo. Existem, queridos, muitos ladrões do nosso tempo. Os ladrões do tempo hoje são, talvez, a internet, a televisão. Há uma pesquisa, por exemplo, de 2015, que mostra que 48% dos brasileiros usam a internet. Isso em 2015, com certeza hoje em 2021 já é muito mais. 26% destes usam a internet todos os dias. Eles ficam conectados, em média, em 2015, ficavam 4 horas e 59 minutos por dia durante a semana e 4 horas e 24 minutos nos fins de semana. Isso já era há muito tempo, em 2015. Se formos atualizar essa pesquisa, com certeza hoje é muito e muito mais. Entre aquelas pessoas que possuem ensino superior, a média diária sobe para 5 horas e 41 minutos, de segunda a sexta-feira. O Ibope disse em 2014 que cada telespectador brasileiro assistiu à televisão em média durante 5 horas, 52 minutos e 39 segundos por dia. Isso em 2014. Significa, então, que os brasileiros passaram 3 meses inteiros do seu ano vendo televisão. Quanto tempo você perde maratonando as séries no Netflix? Quanto tempo você perde simplesmente indo de um vídeo para o outro no YouTube? Queridos irmãos, quanto tempo estamos desperdiçando? Tempo esse que poderia ser utilizado para investirmos na vida de outras pessoas, principalmente daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Caminhar com elas, andar com elas, interagir com elas, plantar a semente do Evangelho e ajudá-las a ter um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus e com a sua igreja. Irmãos, precisamos sim pensar nisso. Precisamos pensar nisso. Por quê? Porque o Senhor nos chama para um estilo de vida, para um jeito de ser. Não existem atalhos para o discipulado. Nós aqui não daremos receita de bolo. Nós queremos simplesmente convidar você a viver de forma plena e integral o chamado que o Senhor já lhe deu e deu a cada um de nós como cristãos. Caminhando já para o final da nossa aula, da nossa segunda aula, da primeira lição sobre relacionamento discipulador, nós devemos agora comparar o discipulado de Jesus com o nosso, com aquilo que talvez hoje estamos chamando de discipulado, mas que de fato não é. O discipulado de Jesus comparado com o nosso. Eu quero apresentar para você 5 diferenças essenciais. Aquilo que nós chamamos de discipulado moderno é as atividades, as tarefas que muitas vezes chamamos de discipulado hoje. E eu quero comparar com o modelo de Jesus. Em primeiro lugar, o discipulado moderno ele é realizado essencialmente com pessoas já convertidas. Muitas vezes nós falamos, vamos fazer um discipulado, chamamos os já convertidos. E é claro que aqueles que já são convertidos também devem ser discipulados,
mas nós devemos ir além, porque Jesus buscava as pessoas interessadas. O discipulado de Jesus era realizado com pessoas interessadas. Jesus travava relacionamentos intencionais com pessoas que ainda não andavam com ele, mas que de alguma forma manifestavam interesse ou até mesmo uma necessidade que ele identificava. Em segundo lugar, o discipulado moderno ele é baseado apenas em uma série de estudos. Muitas vezes é confundido com um estudo bíblico, que pode ser feito individualmente ou em pequenos grupos. Mas o relacionamento discipulador ou o modelo de discipulado de Jesus vai além disso, irmãos. Ele é baseado num relacionamento para a vida. Não é simplesmente, compareça a tal horário, em tal lugar, e a gente vai preencher uma apostila. Não. Discipulado é mais que isso. É você se interessar verdadeiramente pela vida daquela pessoa, é você interagir com ela, você se relacionar com ela, você estabelecer uma amizade verdadeira com essa pessoa, com um objetivo muito claro de transformá-la ou de ajudá-la na transformação segundo o caráter de Jesus Cristo. O discipulado moderno, ele é desenvolvido em sala de aula. É curioso isso, porque há cursos que, na verdade, chamamos de discipulado. Não é isso. O discipulado não é aula. O discipulado não é feito em sala de aula. O discipulado, ele é feito essencialmente de forma pessoal, mas também em pequenos grupos. Chamamos de discipulado, muitas vezes, aquele curso de preparo para o batismo. Vem aqui, tal horário, preencha a apostila, aprenda os fundamentos da fé, no final você vai ser batizado. E veja, não estamos dizendo que não há espaço para uma classe de preparação para batismo, aquilo que antigamente nós chamávamos de classe de catecúmenos. É claro que há espaço para isso, mas isso não é discipulado, ou só isso não é discipulado. Discipulado é preparação para a vida e envolve o processo de multiplicação. Eu treino um novo discípulo para que ele seja um multiplicador, para que ele prossiga nesse processo. E por fim, muitas vezes achamos que o discipulado é responsabilidade do pastor ou de pessoas que possuem algum cargo na igreja, algum discipulador nomeado. Não é isso, irmãos. O discipulado, segundo Jesus, é responsabilidade de absolutamente todos os cristãos. Não se esqueça de preencher na página 19 do seu caderno de atividades essas diferenças e pense nelas. Talvez você hoje esteja aprisionado a algum modelo mental do discipulado moderno. Eu quero convidar você, ao final dessa aula, a compreender o discipulado à luz do ensino, da ordem e da estratégia que Jesus nos deixou. Por fim, queridos irmãos, para encerrarmos essa segunda aula sobre relacionamento discipulador do curso de formação de líderes multiplicadores, eu quero que você faça a tarefa da página de número 20. Devemos sintetizar tudo isso que aprendemos, ter um último exercício de fixação relacionado a este conteúdo. Diante de tudo isso que falamos, de que forma você avalia o discipulado que recebeu ao longo de sua trajetória cristã? Se tivesse tido um discipulador melhor, muitos erros seus teriam sido evitados? Você tem aí um espaço. Não é simplesmente para responder com sim ou não. É para você redigir aí algumas reflexões, escrever algumas reflexões. Você foi discipulado? Alguém caminhou com você? Alguém te ajudou através do relacionamento ao desenvolvimento da sua maturidade cristã? Se esse processo fosse melhor, seja por causa do discipulador, ou seja porque você foi inserido diretamente numa cultura de programas apenas, programas e eventos, será que a sua caminhada cristã poderia ser melhor? Será que alguns pecados poderiam ter sido evitados? Algumas decisões erradas que você tomou, talvez isso pudesse ser sido de forma diferente? Faça essa reflexão, comente, não deixe de fazer o exercício, não deixe de escrever. O caderno de atividades é para você riscar, para você escrever. Chegamos ao final dessa segunda aula sobre relacionamento discipulador.
Nós temos mais um capítulo sobre relacionamento discipulador, a 7ª lição, o 7º encontro. Eu espero você. Até lá!